de Jesus. Meus irmãos, Jefté ele foi o 8º juiz de Israel antes do estabelecimento da monarquia. Julgou Israel por 6 anos e libertou os israelitas das mãos dos amonitas. E seu nome significa Deus abre. A história de Jefté é uma história interessante, meus irmãos. Filho de uma prostituta, cresceu em meio aos seus meio-irmãos, que a sua mãe o abandonou, e ele cresceu na casa de seu pai, Gileade. E quando completou 17 anos, o seu pai falece. E os seus meio-irmãos o expulsam de casa, porque não queriam que ele herdasse, tivesse herança dentro da sua casa. Talvez com alguns de nós não seja diferente. Não herança, não meio-irmãos. Talvez algum irmão mesmo, talvez não nos queiram dentro de nossas casas. Talvez algum irmão, um parente próximo, que possa querer nos abater dentro da nossa própria casa e nos botar para fora literalmente. E Jefté diz que ele sai e ele se junta a homens levianos, ou seja, homens à toa que não tinham o que fazer. Mas o texto é interessante, né? Diz que ele era um varão valoroso, porém, filho de uma prostituta, que era uma cananita, a mãe dele, que certamente o abandonou. Tem a palavra porém. Diz que ele era um varão valoroso, porém, ele tinha um problema. A mãe dele era uma prostituta. Ele não escolheu ser filho de uma prostituta, não escolheu ser criado no lar que ele foi criado, mas ele teve que passar por essa situação. E, por vezes, nós também não queremos passar por situações, não queremos estar perto de algumas pessoas, mas somos obrigados a estar. Por vezes, o convívio dentro do lar é uma coisa difícil. Como eu falei, pode ser que alguém esteja querendo nos expulsar de nossa casa. E Gileade significa monte de testemunho. E o tempo de juízo era uma época, meus irmãos, de abandono da fé, de incredulidade, em que muitos buscavam outros deuses. E, segundo a própria Bíblia, diz que Jefté era improvável, seria improvável dele assumir qualquer liderança. Segundo, diz, por ser filho de uma prostituta, por ter sido expulso de sua casa por seus irmãos. Mas volto a afirmar, qual a culpa que ele teve em nascer desta família e qual a culpa que ele teve por ser criado nesta família? Essa é uma pergunta que eu faço. E aqui a palavra nos diz, ele foge para a terra de Tobi, mas Deus escolheu, meus irmãos, estava traçado, o destino dele já estava traçado, né? E certamente Jefté não era, vamos botar assim, como ele fugiu e andava em meio a homens levianos, certamente não era uma pessoa, vamos dizer, confiável, que tinha boas ações. Todo mundo sabia que era um bando que vivia à margem, mas no momento da dificuldade, foram este homem que foram procurar. Diz, o texto nos diz que Deus decide transformar a vida de Jefté, independente do que ele estava vivendo. E quando Deus decide transformar, meus irmãos, creia, pode ser a situação que estivermos, Deus vai transformar. Seja onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, Deus vai transformar a nossa vida. Eu falo isso como eu sempre me coloco como exemplo, como transformou a minha. E Deus, ele move realmente, ele apenas um toque, ele muda o quadro. Por vezes achamos, vivemos em dificuldades, vivemos situações difíceis e pensamos, não tem jeito. Diz que Jefté, ele vivia à margem, era um bando, homens levianos, mas foi a Jefté que esses homens foram procurar. E ele pergunta, o mais interessante, que Jefté, quando foram procurar ele, meus irmãos, ele não guardou rancor no coração. Ele só falou, ele relembrou, mas vocês me expulsaram de minha casa, de meu pai. Vocês me colocaram para fora, agora vocês vêm me procurar para ajudar. Creia,
alguém lá fora vai falar para qualquer um de nós: você está na igreja? Quero distância de você. Mas na primeira dificuldade, e deixa a porta aberta para essa pessoa. Não sai brigado, não. Sai em paz. E crê que na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, essas pessoas vão nos procurar. Seja para desabafar, seja para orar, seja para a pior situação que nós possamos imaginar. Isso já aconteceu comigo, meus irmãos. Eu tinha aquele que eu julgava ser amigos. E a partir do momento que eu falei, eu estou na igreja, agora eu sou evangélico, essas pessoas me expulsaram do meio deles. Literalmente, eu fui expulso. Mas na primeira dificuldade, muitos vieram a mim pedindo ajuda. E eu recebi com o coração aberto. Porque é dessa forma que nós cristãos precisamos receber. E com Jefté não foi diferente. Ele recebeu uma cláusula que ele colocou: se porventura eu for combater os filhos de Amon e o Senhor me der por vitorioso, eu serei o chefe de vocês? E os anciões falaram: sim, você ficará por cabeça. E as pessoas nos veem dessa forma. Lá fora, quem está lá fora, eles podem até declarar que não, mas eles não veem dessa forma. Se eu procurar a igreja na minha dificuldade, uma daquelas pessoas sentada lá, ela pode me trazer algo. E o sentimento, não que não sejamos melhores, que não somos melhores que ninguém, mas eles sabem que nós estamos na presença. Eu, como falei, a vitória está aqui dentro. Vitória, estamos na presença do Senhor, independente da nossa situação material, emocional, financeira, física. Cada um tem uma dificuldade diferente, mas estamos aqui na casa do Senhor, antecedendo o carnaval, e já até começou em alguns lugares. Nesse momento, muitos se esquecem da palavra de Deus, e esquece que tem uma igreja de porta aberta. Mas é carnaval, são 5 dias. Muitos vão ficar lá fora, infelizmente. Alguns vão retornar quebrado, com situação difícil. E aí que eles nos verão, que realmente nós ficaremos não como chefe, não como cabeça, mas estaremos à frente, porque eles virão buscar a palavra de nós. E o que teremos para dar para eles? Qual será a palavra que nós daremos? Abraçaremos? Mas, como eu falei, Deus escolheu Jefté, e certamente Jefté não era correto em seu dia a dia. Ele liderava homens levianos, mas Deus decide transformar a vida dele. Deus pega uma vida perdida e transforma em algo bom. Deus pega um carro quebrado e faz conserto. Saulo, perseguidor de cristãos. Aquele homem matava e mandava matar. Um dia ele teve um encontro, ele teve um conserto. Jacó, usurpador, um dia ele teve um encontro, Deus escolheu. E Deus, quando quer, Jacó ele passou a se chamar Israel. Deus, quando quer, troca até o nome. Às vezes nós não queremos, mas estamos tão desiludidos que não queremos mais nem ter o mesmo nome, queremos trocar até a nossa própria identidade. Mas Deus, quando quer, meus irmãos, aquele caco quebrado, Ele faz o conserto. Quantas vezes viemos para o culto quebrados e pensamos: Senhor, eu estou fraco. Deus, eu estou vindo lá de fora, me conserta, me dá a palavra, traz algo, me restaura. E Deus restaura. E como eu falei, se depender, Ele troca até o nome. Somente Deus consegue transformar pessoas, meus irmãos. E foi isso que Ele fez com Jefté. Trouxe Jefté para si, para tirá-lo daquela história de abandono, de rejeição e tristeza. Eu não sei qual é a história de cada um, de abandono, de rejeição, de tristeza, mas hoje é noite de restauração. A rejeição nós sabemos, o nosso Senhor
não vai nos rejeitar nunca. Se alguém dentro de nossas casas estiver nos rejeitando, nos trazendo tristeza, tentando nos abandonar, saiba que há um Deus poderoso, poderoso, irmãos, o que Ele é realmente poderoso, que pode nos transformar, nos trazer de volta à vida. E Deus também quer mudar a nossa história, né? Onde estaríamos se Deus não tivesse nos atraído para si? Também estaríamos na incredulidade. Com certeza, meus irmãos, se nós não fôssemos atraídos pelo Senhor, também estaríamos na incredulidade e certamente atraídos pelas coisas do mundo. Hoje,